Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Médicos de Olhos S.A. Livre-se dos seus óculos. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante que não é bem livre-se dos seus óculos, mas cuide dos seus filhos que têm miopia, porque eles precisam de óculos, mas a gente pode controlar isso. Então, basicamente, nós vamos conversar sobre o controle do avanço da miopia. E nós temos aqui no podcast hoje a doutora Cristina de Camargo, que é responsável pelo setor de lentes de contato do Médicos de Olhos S.A. e tem muito a ver as lentes de contato com isso com esse assunto que eu expliquei para vocês da miopia. E hoje também com o doutor André Bianchi, que é responsável pelas crianças e pelo estrabismo do Médicos de Olhos S.A. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de vocês, muito obrigado. O tempo de vocês é precioso, eu sei, e é muito gostoso ter vocês aqui. E é muito bom também tê-los lá no corpo clínico do Médicos de Olhos S.A. Mas vamos começar ladies first, né, André? Então, vamos começar com a Cris. Cris, me explica um pouco melhor o que é essa história que a gente está querendo abordar aqui, que é um centro, que o Médicos de Olhos está querendo inaugurar, montar um centro de referência para controle da miopia. O que significa isso? Explica um pouco em detalhes, faz favor. Isso, a gente percebeu que a miopia tem aumentado muito e tem tomado conta também da parte nossa de congresso, sabe? Então, a gente às vezes tem salas ou congressos só referentes ao controle da miopia, que está ligado ao uso excessivo dos eletrônicos. Então, isso é uma coisa que a gente já não consegue mais mudar, né? Então, o que a gente tem feito agora é esclarecer os pais, a população, o que a gente pode fazer em relação a esse controle. E a gente resolveu também montar esse serviço para concentrar e fazer esses atendimentos. Então, esses atendimentos começariam desde pequenos, né, com o doutor André, e a gente faria esse controle de acordo com o que está acontecendo. Então, por exemplo, qual método a gente vai usar? Vai usar atropina, vai usar óculos, vai usar lente, ou vai usar uma associação entre eles, né? Então, a gente vai ter esse controle melhor. Eu e o doutor André, a gente vai ter uma... Então, desculpe, só entendendo, a atropina é um colírio, óculos, lente de contato, ou seja, são métodos para a gente tentar controlar a miopia de uma criança que está desenvolvendo a miopia, que está naquele, a cada 6 meses, a cada ano aumenta a miopia. Isso. Então, o que a gente faria? Esses pacientes viriam até a gente, né? Então, numa primeira consulta, e a gente já discutiria o que vai fazer, né? Existem protocolos já para seguir e que caminho que a gente vai tomar. E esses pacientes aí ficariam com a gente fazendo esse tipo de controle, de exames. Ok. André, quer dizer que se eu tenho miopia, eu tenho como pai, né, ou como mãe, se eu tenho miopia e tenho uma propensão maior a ter filho com miopia. É assim que funciona? Exatamente. Na verdade, os estudos já mostram isso. É um dos fatores justamente de progressão da miopia, a história parenteral, né? Então, se na realidade, por exemplo, um dos pais tendo miopia, existe uma chance de 3 vezes maior do paciente, do filho, desenvolver, e ambos os pais tendo miopia, uma chance de 7 vezes mais de ter miopia. Então, isso é um dos pontos importantes justamente de poder avaliar os filhos. E quanto mais precoce a gente inicia esse acompanhamento, a gente identifica fatores de risco, fatores de progressão e aquilo que a gente pode tratar, ou seja, aquilo que a gente consegue controlar. Existem fatores que fogem desse controle, que seria a parte genética, mas como a miopia ela é multifatorial, então aqueles pontos em que a gente consegue realmente abordar e desde cedo seriam esse o nosso maior interesse. Perfeito. Então tem a parte genética, ou seja, os pais que têm filhos que são míopes, né, tem uma propensão a ter filhos míopes também. Mas como a Cris falou, os hábitos de vida atuais, o uso dos eletrônicos e tudo mais, pode também aumentar ainda mais aquele defeito que está determinado nos seus genes, determinado pela herança genética dos pais. Então, e é aí que, pelo que eu estou entendendo, onde vocês podem atuar. Se, do ponto de vista bem prático, Cris poderia me ajudar nisso, nessa resposta, talvez você mesmo, André. Se os dois, se o pai tem miopia e a mãe não tem miopia,
ou se os dois têm miopia, o risco é basicamente o mesmo, ou existe um risco maior? Racialmente também, orientais têm mais chance de ter miopia do que os ocidentais? Como é que funciona essa parte de herança? Como a gente comentou, nessa parte genética, um dos pais tendo miopia, 25% do filho ter miopia, e ambos em torno de 50%. Então aumenta a chance da criança ter miopia se ambos os pais têm miopia. São míopes, exatamente. Óbvio que a idade de aparecimento depende muito também. A parte de etnia asiática tem uma propensão maior, justamente, de ter a miopia. E demais fatores, como a gente comentou, né? A parte de exposição, atividades em ambientes externos, com exposição à luz solar, quanto menor o tempo em exposição, você também tem uma propensão a ter maior miopia. O uso de telas, principalmente por tempo prolongado ou muito próximo, também é um dos fatores que são associados ao desenvolvimento da miopia. Mas, Cris, se a criança tem que usar óculos de qualquer jeito, tem lá 2 graus de miopia, 4 graus, é só porque o óculos fica grosso? Tudo que vocês estão fazendo é por causa da grossura da lente? Todo esse esforço? Porque a criança vai ter que usar óculos de qualquer jeito. Com 2 graus, com 3, com 4, com 5, com 6. Então, um esforço enorme, os pais têm que levar, vocês vão fazer esses tratamentos que depois a gente vai tentar detalhar um pouco melhor. Mas aí, para quê? Qual é a vantagem que existe da criança, quando chegar aos 20 anos, em vez de chegar com 6, chega lá com 5? Existe alguma vantagem nisso? Existe. A miopia, ela não é só a dificuldade para enxergar longe, né? Então, não é isso que você coloca um óculos ou uma lente de contato, não importa se tem 2, 4, 6, 8 graus. O olho, ele pode ser até considerado como um olho doente, dependendo, né? Essa miopia acima de 5 graus. Então, a gente tem uma chance maior de desenvolver glaucoma, que é a pressão alta no olho, que leva à cegueira irreversível. É uma doença, a gente que lida com isso sabe que é muito triste, porque às vezes o paciente chega com uma perda visual e não tem mais o que fazer. Descolamento de retina, inclusive sem ter trauma, o paciente pode acordar e ter ali... Por quê? Porque a retina dele já é uma retina com alterações. Então, não quer dizer que ele precise levar uma bolada para fazer um descolamento de retina. Ele pode simplesmente um dia acordar e ter essa perda visual, e o descolamento de retina é uma emergência. E o míope uma tem cirurgia. mais chances disso. É cirurgia, e a gente sabe que às vezes não recupera a visão. Então, qualquer redução que a gente consiga ter e que para esse paciente não vai desenvolver essas coisas mais trágicas, digamos, para o olho, qualquer esforço é importante para fazer. Então, o míope enxerga mal de longe. Aí tudo bem, ele tem que usar óculos ou lentes de contato, que a gente depois vai ver se criança também pode. É uma curiosidade que eu tenho, que todo mundo tem, depois a gente vai conversar sobre isso. Mas vamos lá, tem dificuldade para longe e aí usa óculos. O fato de ter 2 graus ou 4 ou 6 é uma mudança muito grande, porque o olho muda também, ou seja, o olho fica mais longo, a retina fica mais frágil na medida que vai aumentando a miopia. Existem outros fatores, como por exemplo o glaucoma também, né, que pode ser desenvolvido nesses olhos mais longos. Então é muito diferente, não é simplesmente o grau mais grosso, a lente mais grossa ou mais fina. É realmente uma questão de saúde e de visão. E é para o resto da vida isso? É assim, uma coisa que vocês estão fazendo temporária, que vai durar pouco tempo? Você diz o resultado. Então você conseguiu segurar. Vamos imaginar que você consiga segurar, e não 6, 7 graus, mas ficou 5, 6 graus, ou seja, diminuiu uma dioptria ou 2 graus. Né? Isso daí fica para o resto da vida ou depois, aos 30 anos, vai voltar isso? Não, normalmente a gente vai acompanhando o paciente até uma estabilidade do grau. É ao redor dos 21, mais ou menos, anos, né? Isso depende um pouquinho, mas normalmente com os retornos a gente vai acompanhando. O que acontece é que o grau não diminui, infelizmente. Até acho que poderia. É importante, né? Porque senão parece o tratamento da miopia, você vai pegar a colina. Isso tem que ficar bem claro, inclusive. Isso. O que a gente faz é controlar o avanço, controlar a piora.
Isso. da miopia. E daí nós estamos falando justamente daquelas pessoas que não podem operar, né? Porque ainda estão são muito numa jovens. idade Aham. que não é para pensar em operar, justamente aquelas que estão antes de estabilizar, né? Sim. Perfeito. Inclusive, nessa questão de operar, a gente tem que pensar também que operar um paciente com 2 graus, 3 graus, é bem diferente de você operar um paciente com 6, 7 graus. Também tem isso, né? É Entende? verdade. Essa Então, observação é se importante. a gente conseguir segurar essa progressão. E por quê? Explica para mim, ou para o pessoal lá de casa, por que operar 3 graus é mais fácil, mais seguro, do que operar 6, 7 graus? É que quando a gente faz a cirurgia para correção do grau, é consumido o tecido da córnea, que Faz é essa parte, como se fosse um lixamento. que é essa parte polimento. mais externa, né? A nossa córnea, que é o tecido transparente. Então, quanto mais grau, mais tecido tem que ser consumido. Certo. E isso depois Vai- tem paciente que às vezes a gente não consegue operar porque não tem uma espessura suficiente, então porque a vai gente ficar fica muito naquela fina situação. a córnea, se você operar, vai aquela ficar muito situação- fina e aumenta o risco. E que é bem chato, porque a gente sabe que a córnea não engrossa durante a vida, então Depois se não é vai fina, é engrossar. fina, infelizmente vamos ter que partir para bem uma outra. diferente mesmo. Então, você veja, se a gente tiver um grau menor, inclusive até depois complicações, né? Que a gente pode ter no pós-operatório. É uma Uhum. cirurgia bem mais tranquila se a gente conseguir fazer no paciente Bem até diferente. 3 Então, graus, é bem diferente. é melhor ter menos grau, não porque o grau, o óculos é grosso, é fino, mas porque tem menos complicações a longo prazo. Uhum. E se eventualmente for fazer cirurgia, é mais seguro uma pessoa com miopia mais Bem baixa. bem. André, vamos lá. Eu não tenho miopia, mas vamos supor que eu tivesse miopia, eu tenho um filho e tenho miopia. Aí, com quantos anos eu devo levar? Você trabalha aqui na Avenida Batel, aqui no começo da Avenida Batel, da Benjamin Lins. Uhum. Telefono lá e marco com 5 anos de idade, com 4, com 2, com quantos anos que esse tratamento, que você vai poder já me orientar e me ajudar em relação ao amor que eu tenho pelo meu filho, em relação a cuidar para que não aconteça isso que a Cris, ou pelo menos tentar evitar, diminuir o risco de acontecer isso que a Cris falou, do olho ficar muito longo com essas outras possíveis complicações. Normalmente, se você vai avaliar já próprio desde o nascimento do paciente, você já consegue ter uma avaliação da refração e óbvio que você não vai identificar logo no primeiro exame, mas a partir de um acompanhamento, lá com 3, 4 anos de idade, você já consegue ter uma noção pela Com quantos refração. anos você aconselha os pais que têm miopia levar pela primeira vez o filho no teu consultório? Não só por causa da miopia, mas inicialmente no primeiro ano de idade. Mas se às vezes não chegou a fazer nenhuma avaliação e só estão pensando em fazer avaliação devido à miopia, a partir dos 4 anos de idade a gente já considera um ponto importante. Quer dizer, né? que aí até você abre um flanco maior ainda. Quer dizer, qualquer pessoa que tem uma criança e os pais têm algum tipo de defeito, deve ser mais precoce. Então, já com 1 ano, seria interessante fazer uma avaliação. Mas se for especificamente para miopia, já com 3, 4 anos também vale a pena. A partir dos 4 anos de idade, a gente já consegue ter mais ou menos um parâmetro em que o grau em que a criança está apresentando e associado à avaliação desses fatores de risco que a gente tinha comentado. A história paterna, a própria refração que a gente diz do paciente quando ele apresenta, se ela é muito mais baixa do que o esperado para a idade, se às vezes o paciente tem etnia asiática, pais até com maior índice de escolaridade têm associação de ter filhos com maior grau de miopia. É mesmo, né? Estuda bastante, sempre um lado Exatamente, um lado essa apagar. pressão hoje em dia do sistema educacional também está associado, né, a uma progressão da miopia. Então, a partir dos 4 anos, você já começa a fazer as avaliações, até porque alguns dos tratamentos que a gente vai citar posteriormente, por exemplo, o uso de colidotropina a partir dos 5 anos de idade, as lentes de Já foco no comecinho, assim, pode ser E utilizado. como é que funciona? Porque com 3, 4 anos a criança nem responde nada, e aquele negócio, eles não sabem ler ABC lá na frente. Como é que você mede o grau? O que acontece no consultório que você consegue saber o grau e se a criança está enxergando bem de cada olho? Como é que é essa técnica?
Até que a criança com 4 anos ela consegue corresponder exatamente às nossas solicitações durante a consulta, mas a avaliação pediátrica ela tem um determinado roteiro em que a gente vai seguindo e vai obtendo informações que nos dizem mais ou menos como é que está a visão da criança. Então, mesmo que se às vezes a criança não fale durante a consulta, é um pouco tímida, tem pontos em que a gente avalia em que realmente podem mostrar que ela está tendo alguma deficiência visual. A parte de refração em criança, então a gente sempre faz essa avaliação sobre cicloplegia com a dilatação, e depois dessa dilatação que a gente avalia o grau, às vezes depende se tem 2, 3, 4 anos de idade, acima de 5 anos de idade. Mas Por que tem que dilatar a pupila de criança? Explica melhor para a gente aí. Você vai verificar o grau de uma criança de 3, 4, 5, 7 anos, você acaba pingando o colírio sempre. E é chato, porque aquilo leva meia hora na sala de espera, tal. Por que tem que fazer isso? A criança, não só a criança, né, mas na idade mais jovem, a gente tem um determinado músculo lá dentro do olho que ele controla uma lente, e essa lente ela tem a capacidade de, às vezes, mudar o foco, certo? Isso. E ela controla justamente a visão de longe, a visão de perto. Então, quando a gente vai avaliar o grau correto da criança, a gente tem que deixar esse músculo plégico, ou seja, parado, por isso o nome é cicloplégico, para avaliar exatamente qual que é o grau que ela está apresentando. Se a gente não realiza essa cicloplegia, essa dilatação, a gente vai estar vendo, às vezes, um falso grau, ou seja, a gente não vai estar avaliando exatamente o grau que aquela criança tem no olho, e isso impede de você tirar conclusões, né? Por exemplo, o grau que ela está apresentando para a idade, você leva em consideração justamente sobre cicloplegia. Se não está dilatado, isso pode levar a uma falsa interpretação desse grau. Então, a criança com 1 ano, com 4 anos, já pode ir, se os pais têm miopia, para verificar como é que está o grau, e vai dilatar a pupila. Mesmo que a criança não responda, você consegue dizer o grau que ela tem. Existem crianças, André, que são tímidas por natureza, mas existem crianças que são tímidas que não estão enxergando. Uhum. E a miopia, pelo fato de não permitir a visão boa para longe, às vezes as crianças são muito introspectivas que têm miopia. De vez em quando a gente faz esses projetos, né, de atender criança em mutirões, etc. A gente descobre uma criança que não está aprendendo porque não está enxergando bem, né? Se a criança tem um comportamento muito tímido ou muito levado, você acha que também é importante uma avaliação oftalmológica? Independente um pouquinho do assunto principal do podcast Sim. hoje, isso a gente está fugindo um pouquinho, mas é importante falar sobre isso. Sempre. Dentre todas as consultas oftalmológicas, a gente procura dar algumas orientações justamente de alguns pontos. Se o pai notar qualquer tipo de comportamento diferente, da parte principalmente a parte visual, né? Mas qualquer tipo de comportamento diferente, existe a necessidade de você fazer essa avaliação oftalmológica. É muito comum também os pais receberem orientações dos professores, que às vezes eles notam, ele não está conseguindo acompanhar muito os coleguinhas, às vezes ele fica um pouco mais introspectivo durante as aulas, ele não participa tanto das brincadeiras. Isso pode, às vezes, ter uma associação. Bem antes de começar a dar remédio para essas crianças para ficar hiperativo ou não, aquele Exatamente. Diagnóstico de hiperativo, que é terrível, tem que fazer uma avaliação oftalmológica. Pode, né? faz parte do diagnóstico diferencial. Inúmeras dessas alterações hoje em dia, eles incluem uma avaliação oftalmológica como, né, parte do diagnóstico diferencial. Portanto, Ou seja, você precisa bem, ter uma bem avaliação. melhor usar um óculos e ficar tomando remédio. Né? Com certeza. Cris, e como é que funciona esse negócio de lente de contato para criança? A criança não sabe nem direito, né? Tirou as fraldas faz pouco tempo, né? E aí não dá para confiar na criança que ela vai cuidar bem da lente de contato, que vai ter higiene, né? Como é que funciona? Dá para pôr lente de contato nessas crianças também? Como é que funciona isso? Dá. Os estudos que a gente tem com a lente de contato, eles começam com tratamentos às crianças entre 8 e 12 anos. Então, são crianças mais velhas. Não é que a gente não tenha crianças menores usando. Pode usar. A gente tem até bebê, né? Caso da cirurgia, quando fizeram a cirurgia de catarata. Então, isso não é um impedimento à idade. Lógico que deve ter que ter a participação efetiva dos pais para ajudar a cuidar. Mas, assim, esses tratamentos para miopia são lentes gelatinosas, que são bem molinhas, são bem confortáveis e são de descarte diário, uso único.
coloca de manhã, ou enfim, no horário que a criança quiser ali, e joga fora no final do dia. Joga fora. Joga fora. São lentes que é para Não usar guarda no estojinho para o dia seguinte usar. Não. Então, são lentes que a gente praticamente elimina o risco de infecção. O que eu vejo ali? A gente ensina com foco na criança, lógico, os pais sempre juntos, vão fazer supervisão, ajudam a colocar, ajudam a tirar, mas a gente sempre faz uma conversa no sentido da criança assumir ali. Até porque é muito mais fácil ele tentar colocar a lente de contato do que a gente tentar colocar, porque às vezes a gente fica com medo, já acha que vai estar machucando. Então, tem um treinamento com a criança. E é bem legal de ver. Se você quer controlar, ou pelo menos diminuir o risco dessa criança ficar com muita miopia, antes com o André, a parte de colírios, a parte de óculos, que a gente já vai voltar, mas aí por volta de 6, 8 anos de idade já dá para pôr uma lente de contato, e essa lente de contato vai colocar de manhã e vai tirar de noite. Isso. E normalmente você já ensina a própria criança a pôr e a tirar. Você tenta com que ela mesmo domine isso. Uhum. E o risco de infecção diminui porque você não vai guardar. Isso, mas é importante que os pais participem disso. Como é que funciona? Existe então um kit assim, você entrega para o paciente, para os pais, é claro, não vai entregar para a criança, 30 lentes, 60 lentes, e eles vão usando então aquilo gradativamente, e aquela lente é que vai tentar fazer com que a miopia não progrida tanto. Isso, é assim? Sim, eu acho que aqui a gente pode já começar a explicar, não são lentes de contato comuns. Sim. Que você compra, né? Não são lentes só para miopia, elas têm uma área de tratamento. Então, assim como os óculos, tem uma área central de tratamento que leva em conta o defocus miópico, que depois a gente pode conversar melhor. Basicamente é assim, depois você me ajuda, André. A criança fica focando muito tempo ali, né? Então 30, 40 centímetros, estimula uma região do olho que provoca o crescimento desse olho. Que então aumenta a miopia. Isso, que aumenta, né, o diâmetro do olho. Não, a gente não enxerga ele, eu sempre explico para os pais que a gente não enxerga um olho grande assim, porque ele é grande para trás. Então isso a gente não vê. E isso provoca miopia. Então, qual que é a ideia? Fazer um borramento para que esses raios não cheguem nessa região de uma forma em que vá criar esse aumento. Então, por isso que a gente chama de foco. São lentes especiais que têm um tratamento óptico ali, e que mesmo que a criança, claro que existe a orientação para não usar tantos eletrônicos, sim, né? Que a gente vai conversar mas mesmo que ele tenha esse hábito de vida, de estudar muito, como o André falou, de muito computador, muito iPhone, muito joguinho, né? Mesmo que tenha esse comportamento, o efeito daquela atividade não é tão intenso, e aí com a lente de contato, que também corrige a miopia, mas tenta evitar com que aquele foco estimule o crescimento do olho. Mas cada milímetro, né, são 3 graus, né? Ou seja, realmente uma coisa que não dá para perceber, né? Impossível um pai perceber, uma mãe perceber que está crescendo ou não está crescendo o olho. Impossível. A gente tem até, antes de começar a fazer os tratamentos, tanto com óculos quanto lente de contato, a gente faz essa medida, né? Através de um exame, né? Ultrassom, biometria, a gente faz e sabe quantos milímetros tem aquele olho, depois faz o acompanhamento, vê se cresceu, quantos milímetros cresceram, entende? Então tem um controle assim, e é o mesmo princípio do óculos para lente de contato. Então por quê? Porque quando a gente vai passar o óculos para o paciente, não adianta ele usar de vez em quando, né, o óculos. E também não são óculos normais esses óculos, ou seja, não são óculos com lentes comuns dessas para corrigir miopia, tem algum tratamento diferente. Não, elas têm um desenho diferente e é uma tecnologia diferente, justamente como a doutora Cris comentou, para tentar tirar o estímulo de uma determinada parte do olho que faz com que o olho cresça cada vez mais. Então essas lentes também, essas lentes de óculos, elas só são prescritas pelo médico, o paciente não consegue ir lá na farmácia solicitar e comprar, numa ótica, desculpa. Então ela tem que receber justamente uma prescrição pelo médico, e o médico ele vai avaliar se encaixa na necessidade do paciente e vai prescrever e vai acompanhar. E todo esse acompanhamento a gente faz
com a parte de exames que normalmente são solicitados, a parte de avaliação de refração. Isso tudo tem um determinado tempo que a gente sempre vai reavaliar o paciente e vai acompanhar. Então, não é nada fora do programado, é um protocolo. E você mencionou anteriormente, a Cris também mencionou, que é possível usar colírios também. São adjuvantes, ou seja, você faz as duas coisas juntas, colírio e óculos, colírio e lente de contato, ou só colírio, ou só óculos, ou só lentes de contato? Não, eles podem ser utilizados de forma conjunta, né? Tem estudos mais recentes agora que estão em desenvolvimento nessa combinação que a gente diz. Mas inicialmente a gente, logo que avalia o paciente, detecta que está tendo essa progressão e vai propor um tratamento para o paciente, a gente esclarece os benefícios dos tratamentos e acaba optando por um deles inicialmente. E no próprio acompanhamento que a gente faz, se notar que às vezes não está tendo a resposta adequada, dependendo de um tratamento ou outro, você pode combinar. Até tem um efeito adicional quando você faz essa combinação dos tratamentos. Então, se você não tem filho com miopia, né? Ainda não. Se você tivesse hoje um filho nos seus 5, 7, 8 anos de idade e você percebesse que ele está... Você é com miopia, então você já até sabe, né? Percebe que ele está com miopia, leva no médico. Tem lá 2 graus de miopia, doutor, 1 grau de miopia, 2 graus de miopia. Tá bom. Daqui 6 meses leva lá, tem meio grau a mais, 0,75, 1 grau a mais. Se fosse o seu filho hoje, você colocaria esse tipo de óculos, esse tipo de lente de contato? É mais ou menos isso? Com certeza. Eu comentei que ainda não, porque eu tenho um filho de 4 anos, eu tinha miopia, realizei a cirurgia refrativa. Você já fez cirurgia? Fiz cirurgia refrativa faz 8 anos, e a minha esposa também tinha miopia e fez a cirurgia refrativa. Opa, então você exatamente. É então, o nosso caso clínico de hoje. Eu acompanho o meu filho desde o primeiro ano de idade e obviamente, né? Então, esse acompanhamento ele é efetivo justamente para detectar fatores que pode fazer já avaliar se ele está desenvolvendo a miopia e iniciar o mais precoce possível. Quer dizer que você é um exemplo perfeito para hoje. Exatamente. Você tinha miopia, fez a cirurgia. Exato. Sua esposa tem miopia. Tinha miopia, também fez cirurgia. Tinha miopia, fez cirurgia. E teu filho tem 4 anos, mas ainda não tem miopia, ainda como você escreveu. Falou, descreveu. Ainda não. Se ele aparecer com 1 grau no teu consultório, você já vai pensar em iniciar esses tratamentos. Para tentar evitar que ele fique com miopia mais tarde. Exatamente. Tá. Essa progressão mais intensa do que o normal, né? do que o esperado. E funciona mesmo? Você acha que vai ajudar? Tem, com certeza. A gente tem, no dia a dia do consultório, a gente, todos os pacientes em que a gente acaba prescrevendo um determinado tratamento, a gente vai observando justamente os resultados. E dos resultados em que a gente prescreve, tanto o óculos quanto a atropina, a gente percebe que realmente tem E é interessante porque não é um conhecimento assim global, né? A gente vê até alguns oftalmologistas que desconhecem esse assunto às vezes, né? E é uma ciência que também não é recente, porque os primeiros estudos sobre isso, pelo meu conhecimento, são lá da Varilux, né? Da Essilor, sem querer fazer nenhuma propaganda, mas eles que foram pioneiros, que faziam lá nos Estados Unidos, eu me lembro que era em Los Angeles até que eles fizeram alguns estudos, mas isso dá, 30 anos atrás, né? 20 anos atrás que eles faziam os primeiros estudos sobre isso, que levou um certo tempo e agora começou a ficar mais disponível para a população com óculos especiais. Eu acredito que pela própria epidemia de miopia que a gente fala, isso começou a ficar muito em alta e nos consultórios a gente nota exatamente essa prevalência aumentada da miopia, então começou a se direcionar mais pesquisa, tecnologia, para realmente poder tratar e evitar as complicações futuras. Então, em vez de ficar esperando saber se vai ter um resultado bom ou não, a gente tem que utilizar, como eu falo para os pacientes, as armas disponíveis. Então, todo o tratamento, obviamente que de uma forma segura, mas a gente confia que vai ter um resultado. Então, esse acompanhamento demonstra, na maioria das vezes, que estamos conseguindo. Né? Cris, então, você
O que você fala para uma mãe que está em casa com o filho pequeno? Cruze os braços, espere ficar a miopia maior, Não. ou vamos tentar pelo menos segurar um pouco. Você não consegue prometer com certeza que vai resolver, né? Não, com certeza não. Mas a gente vê que tem um controle, sabe? Assim como o André falou, a gente percebe que tem. Se veja, o aumento que a gente já começa com esse tipo de tratamento é meio grau de aumento em 1 ano. Uhum. Então é pouquinho. Se a Bem gente menor for do ver. que costuma, porque às vezes aumenta a cada Às 6 meses, vezes é mais. né? É muito mais. Então, Especialmente na adolescência, né? Por isso, volta que dos daí 12 geralmente anos, 10, dispara mais, né? Uhum. Então, assim, já é um sinal de alerta. E o que você falou antes, eu acho que é muito pouco difundido isso que a gente tem como armas, assim, sabe? Pois é. Eu acho que é Que muito às pouco. vezes, A maioria dos às pacientes vezes não existe uma sabe. resignação de cruzar os braços e a cada 6 meses, a cada ano, aumentar o grau Que sem fazer nada, né? Era assim que a gente fazia, né? O paciente vinha, você passava outra receita, poxa, subiu, poxa, subiu, poxa, subiu. Agora não. Isso mesmo. Né? Então tem meio grau ali, a gente já fica em alerta, né? Já tem o prontuário ali, fala, poxa, subiu meio grau, então vamos para o óculos. A lente de contato, ela entra, por exemplo, o paciente joga bola, né? Faz, sei lá, escolinha de futebol, segunda, quarta e sexta. O paciente que tem 4 graus para jogar futebol é um Complicado. perigo. É. Se ele tirar o óculos, ele não enxerga, ninguém mais chama ele para o time. Ele não, né? Então ele pode se machucar, Aham, levar uma bolada. também, Quantas isso vezes mesmo. a gente já viu, né, no Aham. supercílio e tudo, por causa de bolada. E também tem um comportamento que eu percebo, não só em crianças, adolescentes, até adultos, por exemplo, você joga vôlei. Poxa, você não vai dar o teu total ali na quadra, e o medo de vir uma bola no rosto, né? Sem óculos, né? Sem Sem a óculos, correção da ou até miopia. até com o óculos também, porque se você Aham, levar uma bolada, claro, né? é verdade. Então, O desempenho não é o mesmo. não é o mesmo. Isso aí a Uhum. gente não tem como... Mas a gente falou muito sobre criança, falou muito assim, né, das crianças até com 1 ano de idade, 2 anos, 4 anos, como o André falou. Você também falou que está para começar já aos 7, 8 anos de idade com a lente de contato. Mas miopia frequentemente também aparece e é um problema dos adolescentes, né? Ou seja, poxa, não tinha nada até 12 anos de idade, até 13 anos de idade. E geralmente, quando aparece, né, com 14, 13, 14 anos, a miopia não tende a ser tão alta, né? Pode também, mas a tendência é não ser tão alta. Nesses pacientes que aparece a miopia um pouquinho mais tarde, já na adolescência também funciona o tratamento, Cris? Funciona. A gente tem acompanhamento hoje até 19 anos. Estudos. Até 19 anos você pode ajudar para evitar que a miopia fique mais alta. E até você falou uma questão importante que acho que a gente tem que falar, que o adolescente ele tem muita vergonha do óculos. A maioria deles. Tem uma vantagem adicional, então, aí, né? Sim. Eu acho até legal quando o pai ou a mãe vem estimulando o filho, entendendo que aquilo está sendo um problema, ou porque não estão chamando ele para jogar, né? Ou não estão chamando para jogar, ou a menina que está ficando complexada porque não consegue se maquiar e está criando um problema diferente que eu acho que seria uma solução fácil. E é interessante, né? Fala, André, fala. Logo quando o paciente jovem quer utilizar alguma coisa, ele se prontifica, ele quer aprender, né? Você sabe que eu tenho um critério muito bom. Assim, primeiro, sempre entra junto e eu sempre converso. Qual que é a ideia da lente? Quem quer usar a lente? Se forem os pais, eu já vou tirando o corpo fora. Imagina. Porque não vai dar certo. O adolescente não vai usar, não vai pôr, vai ser um inferno na casa. Eu comprei essas lentes e você não usa. Ele não usa. Agora, esse adolescente vem, tanto que eu sempre me dirijo para ele. Qual que é a tua ideia? Eu quero usar para jogar futebol, eu quero usar para ir na festa. Com o garoto, né? Eu quero usar porque eu não quero mais óculos, eu detesto óculos. Tem uns que falam até bem bonitinho, assim, já vão abrindo o jogo, eu detesto. E eu quero usar lente de contato. Aí é 100% que vai dar certo. Mas adolescente às vezes não fala. Adolescente, ele sofre, ele xinga, sozinho. Ele sofre, xinga, não usa óculos, mas não fala. Então também claro, né? Toda família tem que ter essa desconfiança, esse diálogo, essa percepção, né, dentro da família que o filho está precisando de um agrado, de um carinho, de um cuidado, né, com a sua visão. Isso significa, assim, na minha avaliação, que
a responsabilidade é dos pais. Até o filho, né, pode até dizer ou não dizer se quer usar óculos, né, mas a responsabilidade final tem que ser dos pais. Né? Olha, eu vou cuidar do meu filho, eu vou cuidar bem do meu filho e vou cuidar com o que existe de melhor no mundo, né, do meu filho, porque realmente o desconhecimento. Acho que o que é importante a gente pôr aqui, né, porque a gente está conversando para as pessoas escutarem em casa, o propósito dessa conversa é que as pessoas escutem a gente, é levar o conhecimento, a informação que isso existe, né, o tratamento para evitar que a miopia fique muito alta lá nos seus 20 anos, ela existe e pode ser feita desde idade muito tenra, como você falou mesmo, né, André? Com certeza. Eu gosto da ideia de poder evitar, ou pelo menos tentar diminuir as complicações de uma doença de uma alta miopia, que é bem diferente de uma miopia moderada, uma miopia baixa. Bem interessante. Deixa eu voltar aqui um pouco na nossa conversa. Você até falou assim, dá para usar até em crianças com catarata, quando opera catarata, que você falou. Criança, até assim, recém-nascida, pode pôr lente de contato? É isso que você está querendo dizer para a gente? Pode. Existe... Não por controle da miopia, né? É claro. Não, e nem, claro nem que por estética. Né? E também não por estética, exatamente. Existe uma doença, que é a catarata congênita, que é muito grave no sentido de desenvolvimento da criança. Então, esse olho não vai ser estimulado, esse olho não vai enxergar, ele pode ser um olho cego no futuro, não vai se desenvolver, não vai crescer. Então, a indicação é uma cirurgia de catarata logo que é feito o diagnóstico. Então, por exemplo, se a criança tem 20 dias, 30 dias, 40 dias de vida, a indicação é cirúrgica. Quando a gente faz essa cirurgia, é tirada uma lente dentro do olho, que é o cristalino, em que daí também não adianta só operar e não fazer nada, porque daí esse olho também não vai se desenvolver. Isso. E você tem que colocar a correção. E quando é num olho só, é muito difícil fazer um óculos de mais ou menos 15, 16, 18 graus de um olho, que é isso que a gente precisa, e no outro 0. Então, quando é bilateral, até a correção com óculos é mais fácil, porque você faz... Todo mundo deve ter visto o nenezinho de óculos. Mas quando é um olho só, a indicação é a lente de contato. Então, os pais tiram, colocam todos os dias, higienizam. E foi é muito mesmo legal. Em criança recém-nascida, ou seja, mesmo 3 em meses recém-nascido. de vida, 2 meses de vida. E daí faz estimulação visual. Então, lente de contato é uma coisa que você pode usar a vida inteira sem, claro, cada lente para cada paciente, né? E o propósito da conversa agora, nossa, aqui é da miopia, mas, enfim, você pode usar sem problemas, tem vários tipos de lente de contato que você vai adaptar para cada paciente. Pode usar a vida inteira. Muito a legal. gente tem pacientes já com idade e Vamos voltar ainda nos adolescentes agora. Tá. E os adolescentes que querem trocar o grau dos óculos, que querem trocar a cor dos olhos, né? Me perdoe. Então, nós vimos até recentemente aí na TV aberta, né, pessoas, modelos, né, que estão fazendo tatuagem na cor e tal. Vamos esquecer isso, porque senão não dá tempo, porque eu acho meio difícil da gente entrar nessa parte que é perigoso, Sim. né? Mas, poxa, usar uma lente de contato, existem lentes de contato apropriadas para isso, né? Até a gente conversou um pouco no outro podcast, vamos entrar um pouquinho nisso. Como é que você vê um adolescente ou um adolescente que te procura e fala assim, olha, eu queria ter o olho um pouquinho mais azul, meu olho é escuro, tal. Aqui no Brasil é o oposto, você tem olhinho claro, então não tem esse problema, mas no Brasil costuma ter o olho mais escuro, castanho escuro, e o sonho daquele adolescente ou da adolescente é ter o olho mais claro, né? É muito mais seguro do que pensar em qualquer cirurgia dessa maluquice que anda por aí, é colocar uma lente de contato. Mas como é que funciona isso? Explica a tua posição em relação a esse pedido. Tem, primeiro, exame oftalmológico, completo. Tudo, fundo de olho, topografia, tudo, avaliação da córnea. Conversar para ver qual que é a necessidade disso. Eu, particularmente, nunca estimulo. Eu acho que perder um pouquinho da oxigenação da córnea por causa disso, num paciente adolescente com uma córnea novinha. Mas se ela precisa de lente de contato já, de qualquer forma... Mas ela oxigena menos, por causa do pigmento, as lentes que da têm tinta. Pigmento oxigenam Sim, menos. por causa mesmo do pigmento. Mesmo aquelas que são só filtrantes, aquelas só que mudam um pouquinho
Mesmo. grau? A gente tem lentes a cor? boas, tem lentes boas com uma oxigenação boa, mas no geral são lentes que oxigenam menos. E eu acho assim que o adolescente, ele não tem uma percepção, a gente pode até explicar, a gente pode desenhar, a gente pode fazer tudo. Eu acho que ele deleta a maior parte das coisas que a gente fala. Então eu acho que ele vai colocar de manhã e vai tirar só na hora de ir dormir. Essa que é que eu acho que E a eles vão lente fazer. oxigena menos e daí pode Isso. trazer mais problemas. Então, quer. E daí o que eu percebo também é que é fase, de repente passa isso. Então, ok, como sabe? muita coisa. Né? Depois passa, e daí, ok, eu usava uma época, agora não uso mais. Entendi. Legal, quer dizer, a tua posição ficou bem clara, ou seja, existe, Sim. mas ela diminui a oxigenação, então se for possível, convença teu filho, tua filha a fazer só a lente de contato comum, né, que corrige, que tira os óculos, né, que consegue liberar o uso dos óculos, mas essa coisa de trocar a cor dos olhos é uma fantasia um pouco desnecessária. Eu acho. Você também acha, André, apesar de ser bem a tua área? Essa parte de estética depende muito, como a Cris falou, acho que os adolescentes às vezes eles estão numa fase, mas às vezes um ano depois já muda a percepção de que é necessário, que não é necessário, e se às vezes for somente por estética tem que avaliar bem, né? Porque às vezes realmente pode ter um risco maior de ter, às vezes, alguma alteração que não iria desenvolver, né? Ok. Eu gostaria que você passasse para a gente assim um caso que você tenha visto assim no teu consultório de grau assim e que chamou a atenção realmente, que você tenha percebido assim, poxa, eu fiz a diferença aqui e é uma coisa bem interessante. Você tem alguma coisa que você queira partilhar conosco? Até hoje mesmo, hoje pela manhã, retornou uma paciente que eu acompanho. A mãe dela era automíope, teve descolamento de retina, e a filha dela já iniciou com grau de miopia a partir dos 4, 5 anos de idade, e ela iniciou o acompanhamento comigo, acho que foi em 2022. E aí, logo na primeira avaliação, a gente fez todos os exames e iniciou um dos tratamentos, né, que era o uso da atropina colírio. Uma dosagem mais baixa. E, enfim, a mãe estava super animada para a gente começar, porque uma das queixas dela é que cada vez que ela ia no oftalmologista, aumentava o grau, aumentava o grau. E aí a gente iniciou a primeira dosagem um pouco mais baixa, avaliou 6 meses depois, tinha ainda aumentado um pouquinho, avaliou novamente um ano depois, aumentou. Aí eu passei a opção para ela, a gente pode aumentar a dosagem ou já fazer essa associação que a gente comentou, né, o tratamento combinado com as lentes. E aí ela optou pelas lentes. Iniciou com o uso das lentes, a gente prescreveu, ela volta um tempo depois para a gente avaliar como é que ficou a adaptação, como é que está a qualidade visual. E aí, logo depois, em torno de 6 meses, ainda tinha aumentado um pouco. Estava na garantia das lentes, ela trocou as lentes e aí eu dei a opção. Será que a gente já não aumenta também a dosagem dessa atropina, que é de forma segura para a gente aumentar pela progressão? A gente falou, não, então vamos manter e daqui a 6 meses a gente avalia de novo. E daí ela voltou em julho do ano passado, o grau estava estável, não tinha nenhuma mudança. A parte de diâmetro anterior-posterior, né, a biometria também estava estável. Aumentou, acho que o mínimo, né, o normal, o esperado para a idade. E hoje ela retornou e estava o grau estável ainda. Então foi um período de 1 ano em que a mãe nunca tinha notado isso. Justamente teve 2 avaliações em que ela não necessitou trocar o óculos, como a gente fala, e ela estava feliz da vida. Legal. Então a gente manteve o tratamento, ela está usando a coliatropina, uma dosagem baixa. A paciente manteve o óculos, esse do Defocus, e a mãe estava super satisfeita, porque desde 2022 fazia tanto tempo que ela não ficava um período sem trocar. Ela teve já descolamento de retina, que exatamente, você falou. A outra opção era cruzar os braços e ver a filha caminhar para um destino que talvez, imagine o fantasma na cabeça dela, né? Exato. Vai acontecer uma coisa com a minha filha. E você conseguindo oferecer no mínimo uma esperança, né, e uma noção assim de que eu estou fazendo o melhor para o meu filho. Eu acho que isso é muito legal. O que eu comentei com ela?
essa parte do acompanhamento a gente não pode simplesmente agora, não, tá, finalizou e deu tudo certo, não. É necessário ainda. Ela está com 10 anos de idade, então a gente espera que essa miopia aumente, a gente espera que às vezes possa ocorrer um aumento do diâmetro anteposterior, né, do tamanho do olho, mas quando os pais entendem que é necessário fazer esse acompanhamento e você está de perto acompanhando, você tem condições de, às vezes, tratar algo que, se deixar sem fazer nada, ia ser muito pior. Bem legal. Né? Então, Legal. é interessante. E você, Cris, um caso assim que lente de contato tenha feito uma diferença grande na vida daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto, a gente pode falar de qualquer coisa aqui. Teve um essa semana também. Sabe que os pais míopes, eles são muito preocupados e é muito mais fácil de explicar. Eles, assim, a relação médico-paciente é mais fácil, assim, você não precisa ficar tanto tempo explicando, eles já entendem. E chegou um pai míope, 8 graus de miopia, ele tinha feito cirurgia refrativa, não tinha tido descolamento, mas entende bem, passou a infância dele inteirinha, né, a adolescência inteirinha, ele começou com, esses graus começam com 3, 4 anos de idade, mais ou menos, né. E daí trouxe o filho, um menino de 14 anos, assim, com uma postura bem madura até para a idade, que é uma coisa que a gente não vê muito, falante, conversa. Eu até falei para o pai, você nem precisa mais vir junto, porque ele já, sozinho, fala queixa, tudo. E daí foi proposta a ortoceratologia, que outro dia a gente vai conversar, e os pais toparam fazer, que é outra forma de controle da progressão da miopia. Entende? Senão a gente abre muito o leque. Então, esse vai ser legal também, é uma lente que é usada para dormir, é a única lente que a gente fala que pode dormir, é da orto. Corrige durante o dia o grau da miopia, ele está hoje com 3 graus, a gente vai começar ainda o tratamento, mas ele corrige rapidamente, em 3, 4 noites, uma córnea jovem já fica. Ele passa o dia com esse grau zerado, no final do dia começa a voltar, ele usa de noite e depois acaba fazendo uma manutenção. Então, eu acho são duas coisas também, além de dar conforto para ele nada, então vai nadar sem lente de contato nenhuma, que também é uma preocupação com infecção, teria que ser essas lentes que joga fora, porque senão pode causar algum tipo de infecção na córnea. Então, além disso, dele passar o dia livre, né, de óculos ou lente de contato, ainda a gente vai ter o controle da miopia. Então, esse é legal. Muito legal. Ou seja, é o livre-se dos seus óculos sem cirurgia, Sim. com uma lente que não usa de dia, usa de noite. Ou seja, é um assunto bem complexo, bem diferente, que a gente precisa abordar ainda mais para frente um dia aqui. Isso, sem cirurgia, porque ele tem 14 anos. Então, a gente... tem isso também. Exato, né? A gente tem um período ali, né, que a gente estava conversando, que a gente tem que seguir o paciente, a gente não pode indicar uma cirurgia para ele ainda. Então, existe uma forma de controlar isso. Muito bom, a conversa está uma maravilha aqui, a gente podia seguir adiante, mas nós temos nosso tempo. Vocês têm alguma mensagem final que vocês queiram dar para o pessoal que está em casa, escutando vocês que são médicos formados, no Médicos de Olhos aqui ao lado, nós estamos no Cristal, então fica aqui ao lado do Cristal. O que vocês gostariam de falar? Cris, você, mulheres na frente, sempre. Não, na verdade, sabe o que eu queria falar, André, que ficou faltando? O tempo de tela. Por idade. Eu acho que isso aí é legal, a gente bater nessa tecla, Como sabe? É que fala? Quando Conta, não, André vai falar. Porque o que eu vejo? Poxa, às vezes tem neném já. Neném, não segura nem o pescoço ainda, já tá ali com... Então, pra gente que sabe quais são os problemas, a gente não acha bonitinho. A gente não acha legal, a gente não acha que o neném é super esperto porque rola o dedinho ali. Na verdade, é uma aflição que dá na gente aquilo, sabe? Então, eu queria que o André falasse, de acordo com as orientações, de acordo com a faixa etária, o tempo de tela, para que o pai que tem um nenê pequeno... Não estimule. Lado, né? Tira uma foto só, faz alguma coisa assim, mas não colocar aquilo na frente das crianças. Entendi. Porque também tem um outro aspecto que eu acho que a gente tem que falar, mas é muito assunto, é todo o aspecto psicológico da criança, de relacionamento, de... parte física, desenvolvimento, sabe? Não é só os olhos, né? Tem todo um comportamento em volta disso, né? Uma atitude social também. E o que eles estão vendo, o que eles estão aprendendo ali, esse tipo de coisa. Eu acho que o mais importante também dessa parte dessa avaliação oftalmológica são justamente as orientações.
né? Eu também, hoje pela manhã, um paciente de 2 anos de idade, em que a queixa dos pais não era nada oftalmológico, mas é porque o paciente estava usando muito celular. Então, você até toma um determinado choque e você fala, nossa, mas uma criança de 2 anos, quem determina o uso são os pais, quem vai liberar o uso são os pais. Então, isso não significa que é o médico, mas às vezes por falta de conhecimento eles acham, né, eu quero ver se está tudo bem, se estiver tudo bem, né, segue em frente. Mas não, então as orientações que a gente dá, né, o uso de tela até 3 anos de idade, controlar, usar o 0 tela, a partir de 3 a 5 anos de idade, em torno de 1 hora por dia, a partir de 5 anos de idade um pouco mais flexível, mas o uso extenso ele também está associado a esse fator de risco, né? Usa 20 minutos, dá um intervalo de 20 segundos, a uma determinada distância que a gente também comenta, mas o principal é os pais saberem que quem determina isso são os pais, não é a criança. Então, para eles, às vezes eles tomam até um choque, mas eu pego muito no pé, porque não é a criança que realmente sabe o que é bom para ela. Então, são os pais... É a responsabilidade dos pais. Exatamente. Então, são os pais que levam a criança a consultar, mas eles que Ou têm seja, que tomar... cientificamente, existe também, como a gente falou, um tempo de tela de acordo com a idade da criança, que, teoricamente, aquele tempo seria o ideal para não prejudicar, para não acelerar a miopia e aumentar ainda mais aquela alteração, aquela tendência genética que ele tem. Muito legal. Eu achei muito útil a conversa hoje. Queria agradecer muito a presença de vocês. E assim, a última coisa, se eu quiser, ou se o pessoal que está em casa quiser fazer uma consulta com vocês, como é que faz? Aonde que é o consultório de vocês e como é que faz para entrar em contato com vocês? Não, eu e o André. Exatamente. A gente atende na Médicos de Olhos, o telefone é 3020 4646, consegue agendar via WhatsApp. E a gente deixa Pode o serviço entrar no WhatsApp aberto. agora, né? 24 marcar, horas e marcar lá com vocês. Só horas. procurar a doutora Cristine Carvalho, o doutor André. O André é mais para as crianças, né? Mas a Cris também acaba de falar aqui da lente de contato para as crianças. Olha, pessoal, muito obrigado. A gente sabe que o tempo de vocês é a vida de vocês, né? Não só de vocês, de todos nós. Eu estou muito feliz com o que vocês trouxeram, muito útil as informações que vocês trouxeram hoje. Eu estou muito contente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.